E aí galera, bom, vamos continuar o que a gente estava falando na aula passada, falando sobre CSS. Primeiramente vou tentar colocar sempre uma aula por semana aí, né, pra galera tá vendo, principalmente pra galera iniciante, né? Vamos falar de diversos assuntos aí. Vou tentar falar sobre todas as propriedades, todos os atributos aí do CSS. É bem complicado falar, mas acredito que eu consiga falar de pelo menos aí pelo menos uns 80% desses atributos aí, utilizar eles, né? É importante não só falar, mas às vezes você vê muita gente falando, mas utilizar esses atributos, ver como que ele funciona em cada navegador. Tem uns que funcionam em alguns navegadores, a gente vai explicar os que funcionam e os que não funcionam, né? Mas acredito que até lá, que a gente falar sobre isso, todo mundo vai estar utilizando os navegadores mais avançados, os que suportam a tecnologia CSS e por aí vai. Bom, na aula passada a gente tinha praticamente aqui parado aqui no nosso layout, aqui no nosso posicionamento, né? A gente viu que a gente colocou aqui o nosso conteúdo e viu que ele tinha ficado aqui embaixo, né? Bom, para resolver isso, a gente é uma coisa até simples, né? Geralmente a gente, a gente sempre faz esse processo aqui, né? Algumas pessoas se eu não me engano, existem duas formas para se fazer isso. Eu vou usar a primeira, que é a parte mais simples, né, e se posicionar um layout. Então, vamos lá no nosso Dreamweaver e vamos posicionar o nosso conteúdo, beleza? Bom, simples. Vou dar um float aqui no nosso conteúdo. Automaticamente, vou dar um float à esquerda e vamos dar um atualizar aqui no nosso conteúdo, para a gente ver como vai ficar. Beleza? Você pergunta, Carlos, mas não ficou? Bom, não ficou pelo seguinte motivo. Vamos ter que dar um float também na nossa div navegação, porque aí o nosso navegador vai entender que os dois estão flutuando. E aí, então nós conseguimos resolver esse problema. Ou melhor, vou tentar dar um float aqui só para saber se o que eu estou falando é besteira. Certo? Isso mesmo. Bom, a gente só precisa dar um float somente no nosso navegador, na nossa div de navegação, né? Nossa div de nosso conteúdo, a gente não precisou dar um float. Por quê? Automaticamente, quando eu dou um float na minha div de navegação, o que eu posso concluir com isso? Minha div conteúdo vai automaticamente acompanhar ela, ou seja, vai encostar nela, né? Se eu der um float nas duas, vai funcionar. Agora, por que de repente é interessante agora? Vocês podem ver que agora funcionou da mesma forma, né? No caso, a div float aqui, eu dei um float na div navegação, a div navegação, a div conteúdo simplesmente encostou nela, beleza. Mas quando a gente trabalhar com mais layout, mais colunas, nós vamos entender que eu vou dar um float apenas em uma, e assim, mesmo assim, outras vão precisar ter um float, e por aí vai. A gente vai trabalhar da forma que isso seja interessante. Beleza. Então, nós vamos alinhar aqui, deixar nosso conteúdo, né, praticamente bonitinho, né? Vamos ver aqui se a gente consegue alinhar ele com 600 pixels. Vamos ver como que ele vai se comportar. Não, 650 pixels. Então, vamos ver o tamanho dele. Está precisando de 700. 700 pixels. Por que eu vou dar 700 pixels? Porque eu vou dar uma merge aqui na esquerda, uns 2 pixels. Vamos ver o que vai dar. Aí aqui nós já encontramos um problema por não ter aplicado o float, né? A margem não obedece, né? Então, para você não perder tempo, né? Ou seja, não ter perda no caso do seu design para realmente funcionar, né? Vamos aplicar um
float aqui. E aí, nosso sistema vai obedecer. Então a gente pode ver, gente, se você aplicar float só em um, quando você for aplicar, no caso, margem desse outro aqui, não funcionaria. Claro, se a gente invertesse, se eu tirasse no caso aqui, merging daqui, certo? E se eu aplicar o merge aqui na minha div nave, acredito que provavelmente vai funcionar, porque essa div aqui está me dizendo que eu preciso de 2 pixels, então ela vai precisar da margem de 2 pixels, e aqui eu eliminaria isso, né? Então às vezes eu vejo a galera utilizando um atributo float, né? Quando você usa o atributo float, geralmente eu procuro usar merge desse próprio atributo, né? Depois nós vamos falar, primeiramente nós estamos falando aqui uma coisa bem a grosso modo, vamos falar aqui só como posicionar um layout bem simples, praticamente 2 colunas aí, e nós vamos ainda também trabalhar com as estruturas aí de menu, né? Então hoje praticamente eu queria só mostrar essa situação para vocês, né? A diferença do usar um pouco o atributo float para a gente entender como ele funciona. Quando você usar o atributo float, sempre procure utilizar a merging. Eu procuro usar merging. Quando eu uso float, eu não uso o atributo left nem top. Nem top por quê? Porque o atributo left e top geralmente ele é usado relacionado à posição. Quando você utiliza a posicionamento, aí sim você usa o atributo left. Mas quando você tem o atributo float e o left juntos, geralmente eu procuro evitar de usar o atributo left, porque na verdade o atributo float geralmente ele tá predominando ali, né? O atributo float flutuante ele está predominando. Então galera, basicamente é isso aí. Eu vou deixar o nosso layout aqui certinho, com as margens, tudo bonitinho, né? Para nós podermos na verdade trabalhar direitinho, né? Então vou aplicar um weight aqui, uma altura 450 pixels, os dois. Beleza, já temos praticamente o nosso layout bem desenhadinho. Vou colocar uns 705 pixels aqui. Opa, estourou. Temos 702 pixels. Opa, agora funcionou. Salvamos. Beleza. Aí, o layout praticamente pronto, né? Isso aqui é praticamente a base de um site, né? Coluna de navegação, conteúdo, o topo. E aqui a galera faz a festa, né? Tem gente que faz a festa só com esses dois layouts assim, deixa o site bastante estilizado, né? E a vantagem que, né, a folha de estilo é isso, né? Você tem controle total, né? Você não precisa ir lá na tag, ter que se matar, colocar, né, colocar lá no bar e fazer tantas coisas, não precisa. Praticamente você controla tudo só a folha de estilo. A folha de estilo, gente, ela controla praticamente todas as tags aí do HTML. Beleza? Então eu só queria falar sobre esse assunto aqui hoje, que é sobre posicionamento, como usar às vezes o float, né? Esse atributo float que é bastante importante. Beleza? Na próxima videoaula aí eu vou estar falando sobre como arrumar aqui o nosso menu aqui, né? Bacana, deixar um menu estilizado, né? Deixar um menu que realmente vale a pena. Beleza? Deixar o nosso menu aqui parecendo um menu. Né? Porque por enquanto tá parecendo aquele sites antigão de HTML, bem simples, né? As nossas listas aqui aparecendo. Vamos tirar aqui, deixar um site um pouco mais estilizado. Beleza? Valeu, galera. Até na próxima.